Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados, irmãos. Eu quero, neste dia, estar convidando a vocês a estar meditando comigo na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 2, do versículo de número 11 ao 21, onde diz assim a palavra de Deus. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, somos nós mesmos também achados pecadores, dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Meus amados e queridos irmãos, o apóstolo Paulo, que há algum tempo atrás era chamado de Saulo de Tarso, por ser natural da cidade de Tarso, era um ferrenho perseguidor da igreja de Cristo. Paulo, meus amados, alegrava-se em perseguir aos cristãos. Mas um dia Paulo teve um encontro inesperado com Cristo, encontro esse que mudou de uma vez por todas a sua vida. Depois de seu encontro com o Senhor, Paulo dedicou-se ao Evangelho de Cristo. Paulo, meus amados, fundou várias igrejas por toda a Ásia e regiões adjacentes. Mas Paulo não saiu, meu amado irmão, minha amada irmã, de imediato para pregar a palavra de Deus, mas passou 3 longos anos se preparando para enfrentar todas as consequências de anunciar o Evangelho de Cristo. O texto, meus amados irmãos, que nós acabamos de ler, fala do terceiro encontro de Paulo com Cefas. Cefas, meus amados, para quem não se atentou ao que diz a palavra de Deus, era nada mais, nada menos do que o apóstolo Pedro. Sim, aquele mesmo Pedro que passou longos e intensos 3 anos com o Senhor Jesus, o qual comia com o Mestre, andava com o Mestre, repousava com o Mestre. O mesmo que também negou o Senhor Jesus por 3 vezes quando foi reconhecido pelo povo na ocasião da prisão do Senhor Jesus, às vésperas da sua crucificação. O apóstolo Paulo, meus amados, já havia se encontrado outras 2 vezes com Pedro. Embora pensemos ou achemos que Paulo estava em um patamar inferior ao de Pedro, por Pedro ter sido um dos discípulos escolhidos por Jesus, pelo contrário, Paulo estava tão longe de ser inferior a Pedro que em Antioquia, Pedro foi severamente repreendido por ele. Paulo, meus amados, se encontra com Pedro em sua primeira visita a Jerusalém, depois da mudança de vida que o Senhor havia lhe proporcionado.
E nesta visita, Paulo, como apóstolo, buscava uma posição de igualdade com Pedro, o que mais tarde foi apoiado não somente por Pedro, mas também pelos outros discípulos do Senhor Jesus. O seu segundo encontro com Pedro deu-se 14 anos após a sua primeira visita, quando ele foi impelido a visitar Cefas e os chefes religiosos de Jerusalém outra vez. E o seu terceiro encontro, meu amado, com Cefas deu-se pouco tempo depois dele haver fundado a igreja na Galácia, por volta do ano 45 a 48 depois de Cristo. Algum tempo, meus amados, depois de Paulo ter partido da Galácia, apareceram certos mestres judeus insistindo em que os gentios não podiam ser cristãos sem também observar a lei de Moisés. E os Gálatas, meus amados, aceitaram a doutrina deles com a mesma sinceridade com que originalmente aceitaram a mensagem de Paulo. Houve então uma epidemia de circuncisões entre esses cristãos gentios. A circuncisão, meus amados, que era o ato de passagem de um homem que não tivesse nascido judeu e que se convertesse ao judaísmo. Em sua viagem a Jerusalém, na qual Paulo leva consigo Tito, Pedro participou diretamente da decisão que autorizava Paulo a receber gentios na igreja sem exigir-lhes a circuncisão. Pedro, meus amados, já havia há algum tempo atrás recebido o primeiro convertido gentil, que foi Cornélio, sem exigir-lhe a circuncisão. Decisão esta que também foi apoiada pelos demais apóstolos, o que nós podemos verificar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. A igreja, meus amados, de Antioquia, era em um todo formada por gentios, em outras palavras, por pessoas que não eram circuncidadas, e a fundação desta igreja teve a aprovação de Barnabé. Algum tempo depois da passagem de Paulo pela Galácia, Cefas vai visitar a igreja de Antioquia. Entretanto, este mesmo Cefas, que sentava-se à mesa com os gentios para comer, que andava por todos os lados também com esses gentios, na chegada de grupos judaizantes na Antioquia, ele veio a afastar-se e por fim irá apartar-se, temendo a repreensão que poderia enfrentar por parte dos circuncisos. As palavras, meus amados, do apóstolo Paulo, inspiradas aqui pelo Espírito Santo de Deus, nos traz grandes lições para as nossas vidas. Pois como é que nós estamos vivendo a nossa nova vida em Cristo Jesus? Será que nós temos também a semelhança de Cefas e de alguns outros irmãos? Será que nós temos temido aos da circuncisão? Será que temos deixado de lado aqueles gentios aos quais andávamos juntos, comíamos juntos e tínhamos tudo em comum? Gostaria aqui de tirar algumas aplicações desse texto, meus amados, diante dessa indagação que vem ao nosso coração, se de fato nós temos e como nós temos vivido a nossa nova vida em Cristo Jesus. A primeira lição, meus amados, que nós extraímos do texto, nessa carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja da Galácia, meus amados, a seguinte expressão, ou aquilo que nos revela o capítulo 14, quando nos diz que não devemos viver de aparências, ou devemos aparentar aquilo que não somos. O versículo 14, a parte A dele, vai dizer assim, meus amados: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos. Queridos, a palavra de Deus aqui expressada na carta de Paulo às Gálatas deixa bem claro, meus amados, que Cefas, Barnabé e outros que haviam deixado se levar pela dissimulação deles, os judaizantes, não estavam mais vivendo de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, ou até mesmo os ensinamentos aos quais eles se debruçavam em ensinar, em apregoar àquele povo.
Talvez temerosos pela reação dos grupos judaizantes, eles passaram então a agir como tais. Esqueceram-se de que um dia estavam na companhia de gentios, incircuncisos, que havia aceitado a verdade expressa na palavra de Deus. E agora passaram, meus amados, a andar na companhia de pessoas que não acreditavam que a única coisa que nos levaria à presença de Deus era a fé em Cristo Jesus. Cefas, Barnabé e tantos outros, meus amados, estavam remando contra a correnteza. Em outras palavras, eles estavam indo de encontro com tudo o que eles vinham ensinando ao povo. Haviam abandonado os seus ensinamentos ou os ensinamentos deixados pelo Senhor Jesus Cristo, e eles próprios haviam deixado ao povo e estavam agindo em desconformidade com a palavra de Deus. Quantas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, nós também não temos agido da mesma forma que Cefas? Quantas vezes não temos temido a reação do povo? A reação da família, dos amigos do trabalho, da faculdade, dos amigos da nossa vizinhança. Será mesmo, meu amado, que não estamos deixando nos levar pela dissimulação de todos eles? Será que não temos temido a represária que teremos de enfrentar por parte daqueles que não compreendem, que não aceitam, que não acreditam na palavra e no poder do Evangelho? Meus amados e queridos irmãos, muitas vezes nós queremos aparentar o que não somos. Na igreja somos os santos, os irrepreensíveis, os mais certos, os anjos, como diz o ditado, anjos de candura. Mas quando saímos, meus amados, somos o cara, somos os topados, somos aqueles que são os antenados, nos misturamos à massa e ao povo e nem ao menos conseguimos ser diferenciados em alguma dessas coisas. Como é que está, meu amado irmão, minha amada irmã? Como é que está o meu proceder? Como é que está o teu proceder? Será que nós temos procedido da maneira correta? Ou será que a maneira correta de proceder vai depender do local onde eu estou inserido? Muitas vezes temos pensado exatamente desta forma. Se eu estou na igreja, o meu procedimento deve ser moldado pela palavra de Deus. Mas se eu estiver na rua, na faculdade, no trabalho, em casa, o meu procedimento deve ser de acordo com o ambiente em que eu me encontro. Errado, meu amado irmão, errado, minha amada irmã. O nosso procedimento deve ser o mesmo tanto dentro como fora das paredes da igreja. Porque aonde quer que eu esteja, lá também estará o Senhor a quem nós servimos. Pois é isso que nos afirma a palavra de Deus quando o salmista escreve: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Meus amados, não devemos viver moldados, movidos pelos procedimentos, pela tradição, pela cultura, por tudo aquilo que nos envolve, mas devemos sim ser moldados, ser guiados, devemos andar segundo aquilo que a palavra de Deus nos revela como sendo o procedimento correto do servo de Deus. Em segundo lugar, meu amado irmão, extraímos das palavras do apóstolo Paulo que a mudança de vida, primeiramente, ela deve acontecer em nós. A parte B do versículo 14, meu amado irmão, vai dizer assim: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Queridos, a palavra de Paulo não está... as palavras de Paulo não estão repreendendo Cefas porque ele deixou de viver como judeu, mas sim porque ele deixou de viver a Cristo. Esse é o grande X da questão quando Paulo interpela Cefas. Não é porque ele deixou de viver como judeu, mas é porque ele deixou de viver a Cristo.
Quando o apóstolo Paulo, meu amado, diz que Cefa está vivendo como gentil, Paulo queria enfatizar a vida vivida na liberdade por Cristo e não aprisionada na lei como os judeus costumavam viver. Queridos, como nós vimos, Pedro foi o primeiro dos apóstolos a quebrar as regras judaicas, pois ele mesmo aceitou o primeiro gentil cristão, que foi Cornélio, na igreja do Senhor, sem que o mesmo fosse circuncidado. Pedro estava, meu amado irmão, minha amada irmã, vivendo a verdadeira palavra de Deus, não a palavra presa a convenções, a tradições, a obrigações, a costumes, mas a palavra viva, a qual depende única e exclusivamente da graça de Deus e da fé em Cristo Jesus. Pedro estava levando a palavra de Deus a todos os homens, independentemente de cor, de raça, de estado social, de condição econômica. Mas em um dado momento, meus amados, Pedro esqueceu-se dos ensinamentos do Senhor. Ou melhor dizendo, ele achou conveniente não contrariar os grupos simpatizantes do judaísmo. Com grande frequência, meus amados, vemos o mesmo acontecendo dentro das nossas igrejas e até mesmo na nossa própria vida. Intitulamos-nos, meus amados, como cristãos, mas vivemos uma vida a partir de tudo o que a palavra de Deus tem nos ensinado. Achamos e pensamos que por cumprir todas as nossas obrigações dentro da igreja já estamos salvos, nos esquecendo de que a nossa justificação não é mediante as obras, as boas obras, mas sim mediante a fé em Cristo Jesus. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, a mudança, primeiramente, ela deve ocorrer dentro de nós, para que então possamos mostrar ao mundo a diferença em nossas vidas. Em terceiro e último lugar, nós extraímos também das palavras do apóstolo Paulo, que quando nós somos, meu amado irmão, minha amada irmã, verdadeiramente alcançados pela graça de Deus, nós somos também crucificados com Cristo. No versículo 19 e 20, meu amado irmão, minha amada irmã, o apóstolo Paulo vai dizer: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo, meu amado irmão, na sua própria experiência com Cristo, pois no momento em que Paulo teve um encontro com Cristo, meus amados, naquele momento ele morreu para a lei a fim de viver para Deus. Meus amados e queridos irmãos, o próprio apóstolo Paulo vai dizer: mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados à lei. O apóstolo Paulo chega a dizer também que está crucificado com Cristo. Ou seja, Paulo queria dizer que todas as suas paixões foram cravadas na cruz do Calvário, que todos os seus desejos haviam ficado para trás, que a partir daquele momento não havia mais espaço para as suas vontades carnais, mas sim para as vontades de Cristo em sua vida. Quantos de nós, meus amados, poderíamos nesta noite dizer o mesmo que Paulo disse naquele dia? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Pensemos aí no nosso lugar. Será que eu tenho vivido para Cristo? Será que a minha vida é verdadeiramente a vida, o reflexo daquilo que Cristo tem me ensinado? Devemos, meu amado irmão, minha amada irmã, viver de maneira digna de sermos chamados filhos de Deus. Devemos ser reconhecidos pelas mudanças geradas em nossa vida, mas estas mudanças só acontecerão em nós no momento em que crucificarmos o nosso velho eu, dando lugar a Cristo em nossas vidas. Paulo, meu amado irmão, minha amada irmã, vai dizer:
E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo, em outro momento, meus amados, ele vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que possamos viver verdadeiramente a Cristo nas nossas vidas. Que possamos mortificar a nossa carne. Que possamos crucificar o nosso eu. Deixar para trás a nossa vontade, o nosso querer. Deixar para trás o velho homem, deixar para trás aquilo que nos aprisiona na escravidão do pecado e que possamos viver a Cristo. Sabendo, meu amado, que a morte do Senhor Jesus nos trouxe vida e vida em abundância. Quero te convidar nesse momento a estar orando comigo. Amado Deus e eterno Pai, ó Senhor, não permitas, ó Deus, que os nossos pés vacilem, ó Deus, durante a nossa caminhada, ó Deus. Durante a nossa caminhada cristã, durante o nosso serviço ao Senhor. Não permitas, ó Deus, que sejamos levados, ó Pai, por qualquer vento de doutrina, por quaisquer que sejam as tradições, a cultura. Não permitas, ó Deus, que o farisaísmo tome conta das nossas vidas, nem nos agarremos ao judaísmo, ó Pai, a lei e a tradição, mas que possamos viver, ó Deus, em Cristo Jesus. Assim como Paulo bem expressou, dizendo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Nos ajuda, Senhor, a viver, ó Pai, a verdade, a expressão máxima da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a expressar o Teu amor àqueles que nos rodeiam. Nos ajuda, ó Deus, a levar a Tua mensagem, a anunciar, ó Deus, a Tua mensagem aos quatro cantos, a todas as nações, a todas as criaturas, batizando-os, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos de todas as nações e ensinando-os, ó Deus, a guardar todas essas coisas que nos tem ordenado, ó Deus. Ó Pai, que nós vivamos a nossa nova vida em Cristo Jesus, que ela seja maravilhosa, que ela seja graciosa, ó Deus, na medida daquilo que o Senhor reserva para as nossas vidas. Nos abençoa, ó Deus, nesse tempo de pandemia, ó Deus. Tempos estes, ó Deus, que somos provados, ó Deus. Que somos, ó Deus, experimentados, assim como o ouro, ó Deus, que passa pelo fogo para ser refinado. Muitos de nós temos sido refinados, ó Deus, pelas provas desta pandemia. Leva a consolo, leva paz, leva tranquilidade, ó Deus, refrigério ao coração de tantas pessoas, ó Deus, que tem precisado, ó Deus, do Teu toque, da Tua mão. Assim nós te oramos, nós te agradecemos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém.